Você já viu aquelas manipulações bem trabalhadas por aí? Pensou que era algo super complicado de reproduzir? Hoje eu tô aqui para te mostrar o segredo por trás de toda a manipulação de imagem, a ambientação. Hoje eu vou te mostrar como é simples transformar uma imagem disso para isso em menos de 5 minutos com o Lightroom e o Photoshop. Mas antes de eu seguir com esse tutorial, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana da Brother Design e hoje eu tô aqui a convite da Adobe para te mostrar como o Lightroom e o Photoshop são intuitivos e vão te ajudar na sua jornada criativa. Aproveitando que esses e muitos outros apps criativos estão com um desconto especial para estudantes. Eu deixei o link aqui na descrição para vocês aproveitarem. Então, sem mais delongas, bora aprender a ambientar uma imagem? Bom, a primeira parte do processo vai ser aqui no Lightroom, tá, pessoal? A gente vai tratar a imagem principal da nossa manipulação, que vai ser uma bola de basquete. Então eu vou adicionar essa foto aqui no Lightroom, clicando aqui em adicionar fotos. A gente vai utilizar essa imagem aqui como objeto, né, como produto principal. Eu vou adicionar uma foto e aqui tá a nossa imagem. Uma coisa legal do Lightroom, pessoal, é que a gente pode editar automaticamente aqui. Ele vai colocar umas configurações automáticas, porque ele usa a inteligência artificial para analisar e escolhe as melhores configurações baseadas na imagem. Então, clicando em alto, a gente tem uma diferença bem legal do original pro tratamento automático de imagem, né? Mas eu quero utilizar as pré-definições que a gente pode pegar por essas bolinhas aqui. O Lightroom também vai trazer algumas sugestões baseadas em inteligência artificial. Então, isso significa que ele vai analisar a nossa imagem e vai ver as melhores predefinições da comunidade do Lightroom para essa imagem. Então, eu acredito que essa tenha mais a ver com a vibe, né? Então, eu vou pegar essa imagem aqui e vou deixar ela numa intensidade um pouco menor. E é basicamente isso. E aqui a gente tem o antes e o depois. A gente vai fazer só esse tratamento bem básico mesmo. Então, vamos exportar ela aqui do Lightroom. Eu quero exportar ela com o tamanho original, com 100% da qualidade. Com essa imagem exportada, então, a gente vai continuar o processo no Photoshop. Então, aqui eu tô no Photoshop e a gente vai começar criando um novo arquivo pra gente colocar os parâmetros. Eu vou utilizar pixels e vou colocar o tamanho de 1080 por 1350, que é um padrão que eu gosto de utilizar. Vou colocar aqui manipulação de imagem como título do meu arquivo e vou clicar em criar esse arquivo. Aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar as réguas para a gente conseguir ver onde é que está o centro da nossa imagem. Então vamos vir aqui em visualizar, guias, novo layout de guias. E aqui a gente consegue ver que o Photoshop já deixa o número de colunas 2 e números de linhas 2, que é basicamente o que a gente precisa para ver o centro da nossa imagem, né? Então vamos clicar aqui em OK e vamos começar puxando a imagem de fundo para essa manipulação. A imagem de fundo que eu escolhi foi essa aqui. E lembrando que a gente pode encontrar essas e outras imagens facilmente na Adobe Stock. E eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para colar aqui. Segurando o Alt, eu vou arrastar para o lado aqui, porque segurando o Alt a gente transforma igualmente para todos os lados. E aqui eu já tenho um fundo perfeito para mim. E aqui ele já está centralizado. Se ele não tivesse centralizado, eu poderia diminuir ele, centralizar e utilizar o preenchimento generativo, né? E o Photoshop nos supre nisso também. Mas como eu não preciso nesse caso, vou deixar dessa forma. Agora a gente vai puxar aquela imagem que a gente tratou aqui para dentro desse arquivo. Então tá aqui a nossa imagem, eu vou desbloquear ela, que a gente precisa remover o fundo dessa imagem, porque a gente quer realmente só a bola de basquete, só o produto. Então, o que eu recomendo para vocês? Veio aqui em varinha mágica, tá? A gente não vai utilizar ela, a gente precisa dela para colocar uma configuração. Aqui, provavelmente vai aparecer para você selecionar assunto, essa setinha, selecionar e mascarar. A gente vai clicar na setinha e vai deixar marcado nuvem, para resultados mais detalhados para o recorte. A gente deixa marcado nuvem e aqui nas ações rápidas, no menu propriedades, a gente vai remover plano de fundo. Se você não estiver vendo esse menu, você vai vir em janela e vai marcar aqui embaixo propriedades e esse menu vai aparecer para você. E aqui a gente clica em remover plano de fundo e ele vai remover rapidamente aqui. Então ele deixa bem detalhado, com algumas rebarbas, mas isso é bem fácil de resolver aqui no Photoshop. Selecionando a máscara, a gente vai vir em filtro, outros, mínimo, filtro mínimo. E aqui dá pra gente colocar de 1 a 2 pixels no máximo, tá? Que é só pra tirar essa rebarbinha aqui de trás da bola de basquete. Então a gente clica com o botão direito aqui e converte objeto inteligente. Por quê? Assim a gente mantém a qualidade principal, né, a qualidade original da nossa imagem, convertendo em objeto inteligente. Então eu
copio, né, Ctrl C, e colo aqui na nossa imagem, Ctrl V. Aqui eu vou transformar, então Ctrl T, seguro o Alt e vou diminuindo para esta bolita ficar dessa forma. Agora, a gente precisa tratar luz e sombra para poder ambientalizar a nossa imagem, porque a gente já tem o fundo e já tem um objeto. Então a gente precisa de uma camada que se chama Light Flare, que novamente você pode encontrar em qualquer banco de imagem digitando a palavra-chave Light Flare. Então a gente desbloqueia ela aqui, copia, Ctrl C e Ctrl V aqui. Ela vai aparecer dessa forma pra gente, vamos transformar ela e posicionar ela onde a gente quer, basicamente aqui assim, que eu quero que a luz esteja vindo de cima, e vou colocar mesclagem aqui de divisão, dessa forma assim, certo? Então a gente tem aqui já uma iluminação bem legal, e agora a gente precisa tratar luz e sombra. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai posicionar uma camada de sombra abaixo da nossa bola. E para isso a gente precisa entender um pouquinho de luz e sombra. Se a minha luz está vindo daqui, a minha sombra ela tem que fazer esse preenchimento, certo? Nessa parte aqui. Então é isso que a gente vai reproduzir aqui no Photoshop. Feito essa iluminação aqui, a gente precisa utilizar uma camada em branco aqui no maisinho. E vamos posicionar ela abaixo da bola. Clicando com o botão direito com a nossa brush, a gente vai aumentar aqui. Nós vamos achatar ela nessa bolinha aqui. E vamos diminuir a dureza. Aqui no fluxo, aqui em cima, pessoal, a gente diminui, porque o fluxo é responsável pela força que a gente aplica no nosso pincel. Então, quanto menos força a gente tiver, né, mais sensível vai ser esse toque. Então, a gente vai dando vários toques, ter essa sensação de sensibilidade. Então, quanto mais longe do objeto, mais difusa vai ser a sombra, e quanto mais perto, mais intensa ela vai ser, para ela ter esse contato. Dessa forma, já fica bem legal. Então a gente vai tratando aqui assim, dessa forma. Dessa forma aqui já tá bem show de bola. Agora a gente precisa de algumas camadas de ajustes. O que eu quero aqui, o que a gente vai utilizar é a camada de exposição, tá? Como é que ela funciona? Ela é uma camada de efeito que possui máscara. Então a gente pode colocar efeitos e manipular na máscara o que a gente quer que apareça ou não. Então eu vou vincular segurando o Alt. Significa que todos os efeitos que eu colocar aqui vão ser aplicados aqui na bola de basquete. Então eu vou diminuir a exposição porque eu quero fazer uma camada de sombra, certo? Aqui na máscara eu vou inverter apertando Ctrl I e agora eu posso colocar a sombra que eu quiser, né? Intensificar a sombra que eu quiser. Como eu quero uma imagem mais lúdica, né? Eu vou intensificar a sombra nessa parte aqui, ó. Sempre com o fluxo diminuído, né? Então aqui eu vou intensificar aqui um pouquinho mais. Dessa forma assim. E aqui a gente já tem uma coisa bem legal. Agora a gente vai fazer uma camada de luz, mas a gente vai usar a camada de exposição. Então crio a camada, vinculo ela lá embaixo, ela vai estar vinculada à bola de basquete, aumento a exposição, mais ou menos aqui, e inverto a máscara, Ctrl I. E aqui agora a gente vai fazer uma manipulação mais legal da luz. Então aqui a luz tá chegando diretamente nas bordas, né? E nessas partes aqui assim também, ó. Que é a parte mais de cima, né? A gente vai intensificar basicamente a luz com a brush. Dessa forma. Aqui a gente pode inverter a nossa brush pra gente apagar alguns efeitos, talvez, que não tenham ficado tão bons. Por exemplo, aqui assim. Pra dar uma refinada e tá pronta a nossa manipulação de imagem aqui dentro do Photoshop. Muito fácil e rápido, vocês podem ver que tem pouquíssimas camadas aqui. Então, dessa forma, a gente faz manipulação de imagem com ambientação. E é isso! Agora você já sabe como criar uma ambientação profissional, misturando o melhor do Lightroom com os ajustes avançados do Photoshop. E o resultado final fala por si, né? Lembrando que tudo que você viu aqui pode ser feito com muito mais fluidez se você tiver acesso aos apps da Adobe, que estão com desconto exclusivo para estudante. O link tá aqui na descrição. Aproveita e bora criar com mais profissionalismo ainda.